Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar com você, eu vou estar trazendo 5 dicas de como você pode lidar com a pressão dos pais, dos familiares no esporte. Então, muitas vezes é um grande desafio falar que você deseja ser atleta, falar que você pretende viver do esporte ou empreender dentro do esporte. A gente sabe que isso é um desafio, muitas vezes trazidos aí, que acabam impactando dentro do esporte. E muitas vezes, além também da grande quantidade de treino, né, do distanciamento, muitas vezes, dos familiares, das pessoas com as quais você está envolvido. E essa rotina, muitas vezes, dedicada ao esporte, vai existir aqueles fatores que acabam pesando bastante. Então, assim, essa pressão, muitas vezes, no esporte. Então, eu vou pedir para que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, até o final, para que eu possa te mostrar o que você pode estar fazendo com a pressão dos seus pais, dos familiares, para que você consiga construir uma carreira esportiva dentro do esporte. Então sejam muito bem-vindos aí e eu espero aí que vocês gostem aí do que eu vou estar trazendo para vocês também. Maravilha? Então, se a gente for pensar, muitas vezes, o que os familiares, os pais, eles estão buscando, né? Eles querem melhor para os filhos. Então, eles não querem ver o atleta, o esportista, ele não quer ver as pessoas camelando, por exemplo, dentro do esporte, precisando ali, por exemplo, de dinheiro, tendo falta de recursos, por exemplo. Isso acaba sendo, muitas vezes, desconfortável. Então, quantas vezes você já chegou num ambiente onde estavam os seus familiares e viu as pessoas te perguntando se você ainda era atleta, se você ainda estava tentando a carreira de atleta ou tentando viver do esporte, como se isso fosse algo passageiro e que logo você fosse, como que eu posso dizer assim, como se logo você fosse fazer outra coisa, como se isso fosse um breve devaneio e logo você fosse voltar a fazer o que é normal para as pessoas, né? Então, lidar com a desconfiança, as perguntas, elas acabam perguntando se no esporte é comum pagar bem, se você ganha por isso. Então, logicamente, se você for pensar, você quer ser remunerado sim dentro do esporte e você quer acabar com essa desconfiança e lidar com essa pressão, não vai ser nada fácil. Então, se você for pensar, em média, 10 a 20% das pessoas, elas vão te apoiar e o restante elas acabam desconfiando ou acabam falando para você procurar um emprego de verdade. Muitas pessoas, elas pensam que você vai estar sendo mais um aventureiro dentro do mundo esportivo. É isso que você está buscando? Ser mais um aventureiro dentro do esporte, dentro do que você faz dentro da sua atividade? Ou não? Realmente você quer construir algo sólido e que realmente gere resultados para você e que você acabe com essa desconfiança que existe em volta. Se você for pensar, quando eu resolvi viver esse propósito e viver do esporte, foi quando eu falei para as pessoas que eu ia ajudar atletas a viverem do esporte e eu ouvi de pessoas próximas e até de um colega de treino que isso na verdade era apenas uma modinha, que logo essa ideia ia passar. Então, imagina você escutar algo nesse sentido e falar, cara, será que realmente vale a pena viver do esporte? E hoje eu posso te dizer que sim, vale a pena. Então, assim, ver as pessoas próximas olhando com desconfiança vai acontecer? Vai. Isso é doído demais, muitas vezes, para um atleta. E eu sei como é isso também. Então, eu vivo do esporte, eu posso dizer que eu treino, eu gosto de estar competindo, eu vivo do esporte de uma outra maneira, mas é desafiador você começar algo novo ou algo que você queira e que não seja tão comum para as pessoas fazerem aquilo. O que é comum para as pessoas? É terem aquele trabalho que vai pagar algo para elas no final do mês e que vai fazer com que elas tenham ali o seu salário. E eu ouso dizer que você, dentro do esporte, você está buscando outra coisa. Viver do esporte é diferente. Então, qual que é o meu papel? Qual que é o nosso papel? É identificar se você tem um sonho, se você ama isso que você faz, se você gosta de viver do esporte, se você quer o esporte
dentro da sua atividade esportiva, independente de qual seja, independente do que você vai fazer dentro do esporte, é fazer com que você aprenda por A mais B, seguindo essas dicas também, o que você pode fazer para que você tenha um caminho sólido e planejado para que isso aconteça. Mas para e pensa por um momento, o quanto que está te custando hoje você não mudar de cenário, você continuar fazendo as mesmas coisas. E aí você pode até pensar, mas como que eu posso convencer os meus pais, os familiares, os amigos, que está dando certo, de que é possível viver do esporte? Isso é um desafio, porque muitas vezes mudar as pessoas não é algo que você vai conseguir. Então, se você quer que o outro mude, você precisa mostrar para ele, por A mais B, que isso funciona, que isso dá certo. E para isso acontecer, você muitas vezes vai ter que mudar e aí realmente gerar esses resultados. Mas o fato é que talvez eles só vão conhecer, ou eles só conheceram quem vive do esporte, ou tenha um negócio de sucesso dentro do esporte, através da televisão, ou que ouviram alguém falar que em algum lugar, pô, fulano de tal virou atleta. E isso é muito difícil, são poucos os que conseguem. Hoje no Brasil, apenas 1% dos atletas realmente conseguem ser remunerados pelo que eles fazem dentro do esporte. E a nossa ideia é que você consiga fazer parte desse número ou que esse número ele aumente ainda mais. Por quê? É fato, é merecimento. Então você precisa fazer por onde para que você faça parte desse grupo também. E existem possibilidades. Então, se você for pensar, é uma realidade o que eles conhecem. Eles vão buscar para você, eles vão querer te trazer algo que seja a realidade dele. Então, por exemplo, se o seu pai, sua mãe, seus familiares cresceram em um período onde o que era comum para os jovens era fazer uma faculdade, ou nem isso, mas trabalhar dentro de uma fábrica, nada contra, show de bola, maravilha. Mas é isso que você quer para você? É isso que você está buscando para você? Se não for o que você está buscando para você, você vai ter que mostrar para eles que existe uma nova realidade. Mas qual é a questão? Você ama o que realmente você faz dentro do esporte? Você já parou para pensar ou você se vê fazendo outra coisa que não seja a sua atividade dentro do esporte? Existem muitas pessoas que amam o que elas fazem no esporte, mas por não verem outras alternativas, por exemplo, existem muitos atletas que dá determinada idade, ele fala, cara, não dá mais para ser jogador de futebol, por exemplo. E aí ele desiste do esporte. Mas realmente será que precisa desistir do esporte? Ou pode ser que outras atividades ali dentro levem ele a ter sucesso dentro do esporte? Então não existe só a profissão jogador, mas existem outras profissões que você pode estar inserido dentro do esporte. Faz sentido isso para você? Então, se você ama o esporte, por exemplo, se você ama o futebol, o que você pode fazer para estar inserido nesse meio? E para convencer as pessoas, para mostrar para elas que o seu projeto, que o seu plano pode dar certo. Então, quanto que vai custar para você não viver o seu sonho? Não fazer aquilo que realmente você ama fazer? Porque senão, caso contrário, você vai querer estar vivendo uma vida frustrada, vendo a idade chegar, 20, 25, 30, 35, 40, chegando e falando, pô, poderia ter feito tal coisa, pô, poderia viver do esporte, poderia ser diferente. Ah, poderia. E aí você vai viver com aquela frustração, pensando se realmente era possível ou não. Então, se você quer mudar essa realidade, você tem que pensar que qual que é a sensação de que você poderia ter feito mais, por exemplo, ou que você poderia ter sido um atleta de ponta. Então, se você está buscando realmente ter sucesso, se você está querendo atingir os seus resultados dentro do esporte, eu vou te mostrar aqui, por A mais B, o que você tem que fazer para você conseguir convencer os seus pais, os seus familiares, de que a sua escolha, o que você escolheu fazer, a sua atividade esportiva é a melhor nesse sentido. Então, eu vou te trazer aqui 5 dicas, ou seja, 5 passos para que você verdadeiramente consiga mudar esse panorama e realmente seguir a sua jornada, seguir a sua trajetória esportiva. Então, o primeiro deles
é você não alimentar conflitos. Então, se você for pensar, discussão, bate-bocas, eles vão gerar ainda mais estresse e desequilíbrio, tanto para você quanto para sua família. Então, existem muitas pessoas que elas batem de frente, pô, eu quero isso porque eu quero ser atleta, ninguém me entende. Cara, calma. Então, assim, se você está falando, pô, você é um profissional de educação física, ou vou abrir uma academia para mim, vou dar aula. Então, existem N possibilidades para você viver dentro do esporte. Mas muitas vezes as pessoas elas não vão entender logo de cara a sua ideia. E bate-boca, discussão, não é o melhor caminho. Então, nesse caso, você pode fazer? Você pode pensar, encarar isso como uma mistura, muitas vezes, de preocupação, de saudade, de insegurança por parte das pessoas que estão próximas de você e até como um ato de amor, porque eles querem o seu bem e eles estão preocupados com a sua segurança. Isso vai evitar essas brigas e vai te ajudar a manter focado e falando, cara, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir mostrar para eles que essa minha ideia funciona, eles vão ver que eu estou seguro. Se eu conseguir os patrocínios que eu venho buscando, eu vou conseguir mostrar para eles que eu venho tendo resultado, que é possível viver do esporte, que é possível estar fazendo as minhas viagens, e isso vai passando, vai tranquilizando mais, vai trazendo mais segurança, e isso vai permitindo com que você consiga ter mais foco, que você confie mais ainda em você. Então, se você for imaginar, as cobranças, elas vão existir. Aquelas tipo, pô, você não trabalha, você só estuda. Isso é muito comum, às vezes, acontecer dentro do esporte. Pô, você não trabalha, você só fica aí treinando, praticando esporte. Quando, pô, às vezes você está em casa vendo vídeos ainda de esporte. Pô, mas todo dia você tem que treinar, por que você não procura um emprego de verdade? Isso, às vezes, vai acontecer muito com o atleta. Então, você vai ter que saber lidar com essas situações. E isso acontece porque, em muitos casos, essas pessoas elas não têm acesso à sua rotina. Elas não sabem o que você está fazendo, elas não sabem o que você vive. Então, assim, é muito importante você ter uma rotina, tá? É muito importante você ter um planejamento do que você quer dentro do esporte. Então, opa, peraí, você tem, né? Porque se você não tem, simplesmente você está só tentando viver de um sonho. Aí realmente cabe a preocupação deles. Então é muito importante, o segundo ponto é você mostrar o seu planejamento. Então essa pressão ela vai poder ser evitada quando você trouxer as suas ideias, quando você mostrar os seus planos, as suas metas, a sua rotina. Então assim, as suas pretensões, as ideias do que você busca de patrocínio, em que pé que anda o seu planejamento. E assim, eles vão até poder te ajudar também, eles vão poder te dar ideias. Às vezes eles conhecem pessoas que você mesmo, às vezes, não conhece e não sabia que você podia se conectar com aquelas pessoas. Ok? Faz sentido? Se você for pensar, quais são os pais que não desejam que os seus filhos eles tenham uma estabilidade financeira e emocional, por exemplo? Que eles vejam os seus filhos seguros, tendo resultados. Então vai ser muito importante você demonstrar com todo o seu esforço que ele vai ser convertido ali em benefícios no futuro próximo. Então por isso que é muito importante você ter esse planejamento. E uma ótima maneira de você fazer isso é você mostrando exemplos de pessoas que trilharam o mesmo percurso que você pretende fazer e mostrar que essas pessoas conseguiram ter resultados, que elas estão satisfeitas através disso que elas vêm fazendo. Então, pode ser desde um parente, de um amigo, às vezes até uma pessoa famosa, você mostrar um case de sucesso, um colega seu que está conseguindo fazer isso. Então, isso vai manter as pessoas que estão junto com você, os seus familiares, mais tranquilizados. E além disso, eles vão procurar também ponderar todos esses conselhos. Então vai ser muito importante você saber ouvir, mesmo que às vezes alguma coisa pareça óbvio demais para você, esteja aberto a ouvir. Isso vai ser muito importante também para que você consiga trabalhar esse planejamento junto com eles, mostrar quais são as suas ideias também. Porque quando você mostra quais são as suas ideias, isso vai ajudar eles também a compartilharem isso com vocês, vão se sentir pertencidos a isso. Então, quando eles fazem parte desse processo, isso vai ajudá-los também a estarem junto com você e integrar.
eles dentro da sua ideia, dentro do que você busca, e ao mesmo tempo você vai estar mais próximo deles. Então isso ajuda nesse equilíbrio e ao mesmo tempo te ajuda a se manter focado. E dentro desse panorama, quando você mostra o seu planejamento, quando você mostra as suas ideias, é muito importante você ser sincero com os seus familiares também. Então mostre para eles o quanto que vai ser importante você tê-los ao seu lado também. Porque às vezes quando você não manifesta a ideia, ou parece muito claro a ideia, às vezes para eles não é. Então, o que vai ser importante é você compartilhar também as suas necessidades, as suas dores, as suas ansiedades. Isso vai fazer com que eles busquem, ao mesmo tempo, te ajudar e te dar esse suporte. Sozinho, você até pode chegar lá, mas você vai gastar muita energia. Agora, quando você tem essas pessoas ao seu lado, isso vai ajudar com que elas também ajudem você e sejam o seu alicerce. Então, o seio familiar é muito importante nesse processo, tá? Desde as suas alegrias às suas frustrações também. E sem contar tanto na estabilidade emocional que isso te traz e ajuda, ao mesmo tempo, a diminuir tanto o nível de estresse, de ansiedade, que muitas vezes os treinos, que o esporte traz junto com ele também, e muitas vezes muitos atletas desistem porque não sabem lidar com esse peso. Então, se você tem pessoas te ajudando, vai ser muito mais fácil para você lidar com o estresse, com a ansiedade e ter os seus familiares ao seu lado. Isso vai te ajudar muito. Então, o que você vai poder fazer? Mantenha eles atualizados também das suas ideias, de novos projetos, de novos patrocínios. Isso vai evitar desgaste e ainda vai ajudar muito você no engajamento deles junto ao seu projeto. Por isso, vai ser importante você estar tanto de peito aberto, você saber ouvir o que eles têm também para lhe dizer e dentro disso você demonstrar o seu ponto de vista, ok? Isso vai ser fundamental. Então, esses já foram os 3 primeiros passos. E quando a gente chega nesse ponto, vai ser fundamental e importantíssimo você fazer o quê? Um quarto ponto, que é você separar um tempo para você recarregar a sua energia, recarregar a sua bateria. E por que isso é importante? O que isso tem a ver? Passar um tempo com seus pais, com seus familiares, ajuda você também a entender a rotina deles. Entender o que se passa com eles, como que é o dia a dia, o que eles têm feito, quais são os seus anseios, quais são os seus medos. E, consequentemente, isso permite você a ter esse tempo de descanso, entendendo essa rotina, até aquele dia off também, para você desligar um pouco, desligar do esporte, desligar das preocupações de competições, de treinos, e vai ser fundamental também nesse ponto, você lembrar de você dividir muito bem os seus horários e você saber qual é o momento de você voltar ao seu foco e os seus objetivos esportivos. Isso vai te ajudar muito para que você consiga gastar menos energia e atingir esse máximo resultado com maior eficácia. E aí entra a quinta dica que eu trago para você. É você se dedicar aos seus objetivos no esporte. Porque quais são os maiores medos que muitas vezes os seus pais, os familiares, eles possuem? É que, em muitos casos, eles ficam com aquele receio de ser algo passageiro. Pô, tá todo empolgado e daqui a pouco desiste, já vai buscar fazer outra coisa. Então é fundamental, depois de você fazer tudo isso, de você conseguir ter eles engajados com você, é você colocar em prática as suas ações que eu já te falei antes, tá? Então, de comunicar com eles, de conversar com eles, de evitar esses conflitos, de mostrar o seu projeto, entendeu? De passar esse tempo com eles. Tudo isso vai ser muito importante para que você dedicar tanto aos seus objetivos, e essa vai ser uma maneira de você demonstrar para eles que você realmente está empenhado em fazer com que os resultados aconteçam. E mais importante do que você ter só os resultados positivos, é você fazer uma mensuração e analisar também esses resultados. E sentar com eles e mostrar e falar, cara, o que será que eu posso melhorar? Ter eles ao seu lado vai ajudar nesse processo. Então, quando eles enxergam que realmente você está empenhado, isso vai ajudá-los a entender que eles podem
e devem te ajudar nesse processo, nesse progresso. E isso vai permitir que eles entendam a sua rotina atual e deixar que você obtenha a sua máxima performance. E isso vai te ajudar também a ter esse sucesso sem você conseguir passar por grande estresse, por exemplo. Então, às vezes tem pessoas que conseguem atingir os seus resultados, mas por um alto custo. Então, quanto mais você consegue investir menos e ganhar mais, vai ser muito melhor para você. E como que você pode fazer isso? Focando nos seus treinos, nas suas competições, focando em fazer a sua dieta adequadamente, se você tem de estar fazendo isso, a busca por parcerias, por patrocínios, pelo crescimento da sua imagem, vai ser fundamental. Imagina você chegando para os seus familiares e falando, conquistei mais um patrocínio, eu consegui mais um recurso para que eu consiga atingir o meu objetivo, para que eu consiga fazer a viagem que eu quero, para chegar no clube que eu desejo. Então isso vai ser fundamental para que você mostre que os resultados eles estão acontecendo. E se você também começa a não mostrar resultados e simplesmente não transforma o sonho em um objetivo, você vai estar meio que sendo um louco também. Pode ser que o resultado apareça? Pode, mas talvez ele vai demorar mais. E aí, a credibilidade que os seus familiares te deram, ele vai diminuindo. Então, quanto mais você consegue fazer isso, melhor para você ir aumentando essa sua reserva, por exemplo, com eles. Fundamental e muito importante, isso vai te ajudar a se manter motivado e lembrando sempre também que o seu esforço vai ser muito importante você compartilhar as pequenas vitórias através desses pequenos esforços e fazer isso com a sua família, às vezes com a ligação, com o WhatsApp, se não pudesse na hora, mas falar, conquistei tal coisa, consegui fazer isso, consegui um novo parceiro, tudo isso vai ser muito importante para que vocês andem juntos nessa jornada. E momentos difíceis, eles vão acontecer, eles vão chegar. Então, assim, isso vai acontecer na vida de todos. Independente se é o cara que já tem sucesso, se é o cara que tem mais dinheiro, se é o cara que está começando agora, isso vai acontecer. Então, lembra que se você somar esses esforços com os seus familiares, é fundamental para que você não desista no meio do caminho, para que você não perca suas forças. Então, eles são importantíssimos para você nessa jornada. E por mais que a situação muitas vezes ela pareça caótica, vai ser fundamental que você mantenha esse seu foco, que você mantenha o foco nos seus sonhos, nos objetivos principalmente, é transformar os sonhos em objetivos. E lembrar de que tudo isso vai ser passageiro, tanto as vitórias quanto as derrotas. Então você aprende com ambos. Então todas as vezes que você precisar, você volta nessa reserva emocional também junto com eles. Então o que te fez ganhar da última vez? O que te fez você ter sucesso? E se você for pensar, não são atitudes fáceis de você assimilar, mas elas vão evitar que você coloque tudo a perder e às vezes você está muito perto de conseguir algo, mas às vezes você não consegue porque às vezes faltou um pequeno detalhe, porque às vezes você abriu mão, por exemplo, dos seus familiares que são fundamentais. Então, não é abrir mão, mas é você deixar muito claro quais são os seus projetos, o que você almeja, quantos dias de treino você faz na semana. Tudo isso vai ser muito importante. Então, lembra, a pressão familiar no esporte, ela é uma realidade que ela é muito complicada e ela acaba afetando muitos atletas. Só que se você tiver calma, se você tiver foco e principalmente se você conseguir apresentar os seus resultados, você vai conseguir lidar muito bem com essa situação da melhor maneira possível. Então, a minha sugestão para você agora é que você comece a colocar em prática essas dicas que eu acabei de apresentar aqui para você manter tanto a sua mentalidade forte e fundamental para que você consiga viver do esporte. Ok? Faz sentido isso para você? Então, se você gostou desse conteúdo, acompanhe as minhas redes sociais para que você possa ter acesso a ainda mais conteúdos como esse e outros conteúdos também voltados para que você verdadeiramente consiga viver do esporte e que você tenha uma rotina regrada, pautada dentro do esporte para que você consiga ter os seus resultados. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço
e até a próxima, pessoal.